Os 7 caciques de diversas tribos permaneceram imóveis em seus cavalos de guerra, suas faces pintadas indecifráveis como pedra, enquanto Thomas McNeill se mantinha sozinho na varanda de sua cabana, tendo apenas seu colt surrado ao seu lado. A névoa matinal se agarrava à pradaria como fumaça de uma pira funerária, e o único som era o ranger das celas de couro e a respiração superficial dele. Atrás dele, uma pequena menina indígena se agarrava à porta da cabana, seus olhos escuros arregalados de terror diante da visão de seu próprio povo. As lanças dos guerreiros captavam a luz matinal como dentes de prata, e McNeill podia sentir a morte pairando no ar como um urubu circulando uma presa ferida. Sua mão tremia perto do coldre, não de medo, mas do peso esmagador de saber que seu simples ato de bondade poderia ter assinado a sentença de morte de ambos. Mas o que aconteceu a seguir silenciaria toda a pradaria e ecoaria por gerações ainda não nascidas. 2 dias antes, Thomas McNeill era apenas mais uma alma esquecida esculpida da poeira e da solidão da pradaria, suas mãos calejadas cuidando de um pequeno rebanho de gado que mal o mantinha vivo. O sargento de cavalaria aposentado havia construído sua cabana nos confins do mundo, onde o território do Colorado se estendia infinitamente em direção ao horizonte e a única companhia era o sussurro do vento através da grama búfalo. Aos 53 anos, suas costas doíam de anos dormindo no chão duro. Sua barba havia ficado prateada e seus olhos azuis tinham o olhar vazio de um homem que tinha visto muita morte em muitas guerras. Todas as manhãs, ele se levantava antes do amanhecer para ordenhar sua única vaca, consertar cercas com arame enferrujado e contar os dias até que o inverno reivindicasse seu gado ou sua sanidade. A solidão era sua penitência, um exílio autoimposto após Wounded Knee, onde ordens e consciência finalmente rasgaram sua alma em 2 direções que ele nunca poderia reconciliar. Naquela noite, quando sombras roxas começaram a engolir a pastagem, McNeill ouviu algo que fez seu sangue gelar, os soluços quebrados de uma criança ecoando pela planície vazia. Ele saiu para sua varanda, rifle na mão, examinando a paisagem escurecida até que avistou uma pequena figura cambaleando em direção à sua cabana. Era uma menina indígena, não mais que 8 anos de idade. Seu vestido de camurça rasgado e sujo, seu longo cabelo preto emaranhado com espinhos. Sangue escorria de cortes em seus pés descalços e seu rosto estava manchado de lágrimas e sujeira. Ela desabou a poucos metros de sua cerca, seu pequeno corpo tremendo de exaustão e terror. O primeiro instinto de McNeill foi cautela. Crianças solitárias na fronteira geralmente significavam problemas, emboscadas ou pais desesperados por perto. Mas quando ele a viu levantar uma pequena mão em direção à sua cabana, seus olhos escuros implorando por santuário, algo mais profundo do que o treinamento militar se agitou em seu peito. O fantasma de sua própria filha, morta de febre 15 anos antes, sussurrou em sua memória. Era como se Iemanjá, a mãe d'água, estivesse pedindo socorro através daquela criança. A menina não falava inglês, apenas fragmentos do que soava como Lakota, misturados com gestos desesperados em direção às colinas escuras. Através de seus soluços quebrados e dedos apontando, McNeill entendeu o suficiente. Invasores tinham vindo, o fogo havia levado tudo, e ela tinha corrido por 2 dias de deserto com nada além das roupas em suas costas. Seu povo estava espalhado ou morto, e ela estava sozinha em um mundo que não mostrava misericórdia para crianças perdidas. McNeill se ajoelhou ao lado dela, suas mãos calejadas, gentis, enquanto ele levantava seu corpo magro e a carregava para dentro de sua cabana. Ele a envolveu em seu cobertor mais limpo, deu-lhe leite quente e broa de milho que havia sobrado, e observou enquanto ela finalmente adormecia perto de sua lareira, um pequeno punho ainda agarrado à borda rasgada de seu vestido. Naquela noite, enquanto ele montava guarda perto da janela com seu rifle sobre os joelhos, McNeill tomou uma decisão que definiria o resto de seus dias. Esta criança não morreria sob sua vigilância, não importa qual inferno essa decisão pudesse trazer à sua porta. Mas sua bondade logo convocaria algo muito maior do que gratidão. Era como se Oxalá, o Pai Maior,
o estivesse testando. Pela manhã, a notícia de alguma forma se espalhou pelo território como um incêndio em grama seca. Um comerciante viajante mencionou ter visto sinais de fumaça ao norte. Um vaqueiro de passagem afirmou ter visto batedores Lakota observando a cabana de cristas distantes. O vizinho mais próximo de McNeil, um fazendeiro amargurado chamado Holbrook, cavalgou ao meio-dia com suspeita esculpida em seu rosto enrugado e acusações saindo de seus lábios como veneno. "Você está abrigando uma criança selvagem aí dentro, McNeil", Holbrook exigiu, sua mão descansando no cabo de sua pistola. "Essa garota provavelmente é isca para um grupo de guerra, e você é muito cabeça oca para perceber isso." A comunidade mercantil na cidade vizinha de Cedar Falls estava fervilhando de boatos. Alguns diziam que McNeil tinha perdido a cabeça. Outros sussurravam que ele estava planejando vender a garota para escravistas. E as vozes mais perigosas afirmavam que ele estava colaborando com tribos hostis para atacar assentamentos brancos. Mas McNeil permaneceu firme em sua varanda, bloqueando a porta com seu corpo. Sua voz firme como pedra de montanha. "Ela é apenas uma criança que precisava de ajuda. Isso é tudo que qualquer homem cristão precisa saber." Era como se estivesse defendendo a própria fé, como um São Jorge enfrentando o dragão. Naquela tarde, veio uma revelação que mudou tudo. A menina, que finalmente encontrou sua voz em inglês quebrado misturado com sua língua nativa, conseguiu comunicar algo que fez o sangue de McNeil gelar. Através de gestos cuidadosos e as poucas palavras que compartilhavam, ela revelou que não era apenas qualquer criança perdida, mas a filha do chefe Standing Bear dos Ponca e neta de Medicine Crow dos Lakota. Os ataques que haviam espalhado sua família não eram ataques aleatórios de tribos inimigas, mas um ataque coordenado por soldados brancos e agentes indígenas corruptos, tentando forçar seu povo a sair de terras valiosas, ricas em depósitos de prata. Ela havia escapado durante o caos, mas seu desaparecimento havia enviado grupos de busca desesperados por 3 territórios, e agora 7 diferentes conselhos tribais estavam convergindo para encontrá-la. McNeil percebeu com crescente pavor que sua pequena cabana havia se tornado o centro de uma tempestade que poderia trazer paz ou inflamar a guerra indígena mais sangrenta que o território já tinha visto. Como se convocadas por seus medos, nuvens de poeira apareceram no horizonte oriental, movendo-se em direção à sua propriedade com a inevitabilidade de um trovão se aproximando. O som chegou a ele primeiro, o trovão rítmico de dezenas de cascos descalços batendo contra a terra compactada, ficando mais alto a cada minuto que passava até que parecia sacudir as próprias fundações de sua cabana. McNeil saiu para sua varanda, seu coração batendo forte contra suas costelas, enquanto as nuvens de poeira se resolviam na visão mais terrível e magnífica que ele já tinha testemunhado. 7 diferentes grupos de guerreiros se aproximavam de diferentes direções, sua pintura de guerra brilhando ao sol da tarde, penas de águia esvoaçando de seus cabelos e armas cintilando como promessas mortais em suas mãos. Lakota, Ponca, Cheyenne, Arapaho, antigos inimigos cavalgando juntos em uma demonstração de unidade que desafiava tudo o que McNeil pensava que sabia sobre política tribal. Eles se moviam com a graça fluida de predadores, seus cavalos bufando e corcoveando, enquanto os cavaleiros se sentavam retos e orgulhosos como estátuas esculpidas da própria vingança. A menina se agarrou à porta da cabana atrás dele, sua pequena voz sussurrando palavras que ele não conseguia entender, mas cujo terror não precisava de tradução. A mão de McNeil encontrou seu coach, sabendo que era inútil contra tal força esmagadora, mas incapaz de enfrentar a morte sem ferro em sua palma. E naquele silêncio, a própria terra pareceu prender a respiração. Era como se a própria natureza estivesse aguardando o desenrolar dos fatos, como a calmaria antes da tempestade. O chefe líder desmontou lenta e deliberadamente, seus movimentos carregando o peso da autoridade absoluta. McNeil reconheceu os traços severos de Standing Bear, o líder Ponca cujo nome era sussurrado com partes iguais de medo e respeito por toda a fronteira.
Atrás dele cavalgava Medicine Crow dos Lakota, seu rosto antigo marcado com as cicatrizes de 100 batalhas, e chefes de tribos que haviam guerreado entre si por gerações além da memória. Eles formaram um semicírculo ao redor da cabana de McNeil, seus cavalos batendo e bufando, enquanto os olhos dos guerreiros permaneciam fixos no solitário homem branco parado entre eles e a criança que tinham vindo reivindicar. "Você tem algo que pertence a nós", Standing Bear disse em inglês com sotaque carregado, mas claro, sua voz carregando a autoridade de um trovão distante. McNeil sentiu o suor escorrendo por sua espinha, apesar do ar fresco da manhã, sabendo que suas próximas palavras selariam seu destino ou abririam uma porta para algo sem precedentes na história encharcada de sangue da fronteira. "Eu tenho uma criança que precisava de abrigo", McNeil respondeu, sua voz firme apesar do incêndio do medo queimando em seu peito. Nada mais, nada menos. Os olhos de Standing Bear se estreitaram enquanto ele estudava o ex-sargento de cavalaria, observando a camisa azul desbotada do uniforme, a postura militar que nem anos de exílio poderiam apagar, e as mãos firmes que não mostravam sinais de alcançar armas, apesar de serem superadas em número de 50 para 1. O chefe falou rapidamente em Lakota para Medicine Crow, que assentiu sombriamente e respondeu na mesma língua. McNeil captou fragmentos, palavras sobre soldados, sobre promessas quebradas, sobre homens brancos que falavam com línguas bifurcadas. A tensão se esticou como a corda de um arco puxada até seu ponto de ruptura, e McNeil se viu pensando no túmulo de sua filha, se perguntando se ele se juntaria a ela antes que o sol atingisse seu pico. Mas então a porta da cabana se abriu atrás dele, e a pequena menina saiu para a varanda, seus olhos escuros movendo-se de seu avô para o círculo de guerreiros que haviam arriscado tudo para encontrá-la. Era como se o destino estivesse prestes a ser decidido, como um jogo de capoeira onde cada movimento dita ao próximo. Se você se emociona com histórias de coragem que superam divisões impossíveis, certifique-se de se inscrever no canal e deixar seu "valeu demais", porque o que acontece a seguir irá redefinir tudo o que você pensava que sabia sobre a natureza humana. A menina falou rapidamente em sua língua nativa, suas pequenas mãos gesticulando em direção a McNeil enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. O rosto enrugado de Medicine Crow se transformou enquanto ele ouvia, sua expressão severa suavizando-se em algo próximo ao espanto. Standing Bear desmontou completamente agora, caminhando lentamente em direção à varanda, enquanto os outros chefes permaneceram montados, mas abaixaram suas armas. A criança continuou falando, sua voz ficando mais forte, e McNeil captou fragmentos suficientes para entender que ela estava contando sobre sua bondade, o leite quente, o cobertor limpo, as mãos gentis que haviam cuidado de seus ferimentos sem pedir nada em troca. "Ela diz que você a alimentou de suas próprias reservas", Standing Bear disse, sua voz carregando uma nota de surpresa. "Ela diz que você montou guarda sobre seu sono, como se ela fosse seu próprio sangue." Medicine Crow acrescentou algo em Lakota, que fez os outros chefes assentirem lentamente. E McNeil percebeu que o que quer que a menina tivesse lhes contado estava mudando toda a dinâmica desse confronto mortal. Standing Bear enfiou a mão em sua bolsa de couro e retirou um objeto que capturou a luz da manhã como fogo capturado. Era uma medalha de prata, polida até o brilho de um espelho, suspensa em uma corrente de contas tecidas à mão e penas de águia. McNeil a reconheceu imediatamente, uma medalha da paz dos velhos tempos, quando os tratados ainda tinham significado e a honra fluía em ambas as direções através da divisão cultural. "Isto pertenceu a meu pai, e ao pai dele antes dele", Standing Bear disse, sua voz grossa de emoção. "Foi dado a nós por um chefe branco que falou a verdade quando outros falaram mentiras. Pensamos que todos esses homens tinham morrido com o búfalo." Ele se aproximou, perto o suficiente para que McNeil pudesse ver as lágrimas se acumulando nos olhos do orgulhoso chefe. "Minha filha, minha neta, diz que você é um desses homens. Ela diz que você deu abrigo quando poderia ter se afastado, proteção quando poderia ter escolhido a segurança." A medalha balançou suavemente na brisa da manhã,
E McNeil entendeu que estava testemunhando algo que se tornaria lenda ou os mataria a todos, dependendo do que acontecesse nos próximos minutos. Era como se estivesse diante de um orixá, esperando por sua bênção ou sua ira. Mas antes que McNeil pudesse responder, o trovão de cavalos se aproximando estilhaçou o momento como vidro. Uma nuvem de poeira estava se elevando do sul, cavalaria, cavalgando duro em direção à cabana com sabres reluzindo à luz do sol. O tenente-coronel Harrison, do 7º de Cavalaria, liderou a carga. Seu rosto enrugado, distorcido com o tipo de raiva que tinha transformado muitos encontros na fronteira em massacres. O coração de McNeil afundou quando ele contou pelo menos 30 soldados, todos armados com rifles de repetição e o tipo de intenção assassina que tinha feito de Wounded Knee um nome sinônimo de horror. O momento não poderia ter sido pior ou mais suspeito. Alguém claramente tinha enviado notícias para o forte sobre a reunião de tribos na cabana de McNeil, e Harrison tinha vindo para terminar o que burocratas e agentes corruptos tinham começado. Dispersar! McNeil gritou para os chefes, sabendo que 7 tribos reunidas em terra de Homem Branco seriam vistas como um ato de guerra. Mas Standing Bear levantou sua mão, sua voz carregando a autoridade de comando absoluto. Nós não corremos, não hoje. Os soldados trovejaram até pararem em uma nuvem de poeira e arreios tilintando, rifles apontados para as tribos reunidas, enquanto Harrison desmontava com a arrogância de um homem que tinha construído sua carreira em sangue indígena. McNeil! Ele latiu, sua voz cortando a tensão como uma lâmina enferrujada. Você está abrigando uma criança selvagem fugitiva e conluindo com as TIs. Pela autoridade do Exército dos Estados Unidos, estão colocando você sob prisão por traição. Os cavalos dos chefes bufaram e corcovearam, sentindo a violência que crepitava no ar como um raio de calor, enquanto as mãos dos guerreiros se moviam lentamente em direção às suas armas. McNeil se viu preso entre duas forças que estavam se matando há gerações, com a vida de uma pequena menina pendurada na balança. Ele pensou no túmulo de sua filha, nas promessas que tinha quebrado e nas ordens que tinha seguido que ainda assombravam seus sonhos. A bondade poderia custar minha vida, ele percebeu, mas a crueldade já teria matado minha alma. Era como se estivesse entre a cruz e a caldeirinha, tendo que escolher entre 2 caminhos igualmente perigosos. Coronel, McNeil disse, dando um passo à frente com suas mãos visíveis, mas não levantadas em rendição. Esta criança precisava de ajuda, e eu a dei. Isso não é traição, isso é ser humano. O rosto de Harrison ficou vermelho com o tipo de raiva que tinha alimentado uma dúzia de massacres. Sua mão movendo-se em direção ao seu sabre, enquanto ele se preparava para dar a ordem que transformaria a pradaria em um campo de extermínio. Mas Standing Bear falou primeiro, sua voz carregando através do espaço entre as culturas como uma ponte lançada sobre um abismo impossível. Viemos para honrar este homem, não para fazer guerra. Ele salvou a vida de nossa criança mais preciosa quando poderia ter se afastado. Madison Crow assentiu solenemente, acrescentando em inglês quebrado. Ele é bom homem, bom coração. Fazemos paz com esses homens. Os rifles dos soldados permaneceram apontados para a reunião, mas Harrison hesitou, claramente não esperando declarações de paz de chefes de guerra reunidos. A pequena menina deu um passo à frente então, sua voz clara e forte apesar de seus anos, falando em inglês que ela de alguma forma tinha dominado durante sua noite perto da lareira de McNeil. Este homem me salvou quando outros teriam me deixado morrer, ela disse, seus olhos escuros movendo-se de seu avô para o coronel e vice-versa. Ele pediu, num sertão caspigado pela seca, onde a esperança minguava como água em poço raso, um gesto de bondade floresceu. Seu José, sertanejo de alma pura e mãos calejadas, não esperava nada, não queria nada, apenas estender a mão a uma criança perdida e amedrontada. Se o Senhor castigá-lo pela bondade, estará punindo tudo de bom que ainda resta neste mundo, clamou o cacique Coração Valente, retirando de sua sacola um pedaço de papel dobrado, adornado com selos e assinaturas oficiais. Tratado de paz, explicou ao coronel Albuquerque, cujo rosto empalideceu ao reconhecer os símbolos. Assinado ontem. Não estamos mais em guerra, coronel.
Somos vizinhos, tentando encontrar uma forma de dividir o mesmo chão. Albuquerque encarou o documento, finalmente entendendo por que 7 tribos indígenas haviam arriscado tudo para se unir. Não se tratava apenas de resgatar uma criança, mas de provar que a paz era possível entre pessoas que foram ensinadas a se ver como inimigas. Albuquerque examinou o tratado com mãos trêmulas, sua carreira na luta contra os indígenas repentinamente tornada obsoleta por um pedaço de papel, e o testemunho de uma pequena menina que havia encontrado refúgio com um velho sertanejo solitário. O tratado era legítimo, assinado por autoridades do governo e líderes tribais, criando um novo sistema de reservas, baseado na colaboração em vez da contenção. O ato de bondade de seu José havia se tornado o primeiro teste dessa paz frágil e, de alguma forma, incrivelmente, estava funcionando. O coronel lentamente embainhou seu facão, sua voz mal acima de um sussurro. Recuar, homens. Abaixem suas armas. A tensão começou a se dissipar da atmosfera matinal como água de uma represa rompida, e Albuquerque sentiu seus joelhos quase cederem de alívio. Mas Cacique Coração Valente não havia terminado. Ele se aproximou e colocou a medalha de prata da paz em volta do pescoço de Albuquerque, sua voz carregando o peso da cerimônia e da promessa sagrada. Agora o Senhor é irmão de 7 tribos. Sua casa é a nossa casa. Sua segurança é a nossa segurança. E sua honra é a nossa honra. A transformação foi mágica e imediata. Guerreiros que estavam se preparando para a batalha começaram a desmontar de seus cavalos, suas armas postas de lado enquanto se aproximavam de Albuquerque com gestos de respeito e amizade. Pajé Pena Branca presenteou-o com uma pena de arara, enquanto o chefe da tribo Chavante ofereceu um cachimbo de madeira entalhada, que brilhava com significado sagrado. A menina, cujo nome Albuquerque soube, era Estrelinha. Atuava como tradutora entre as culturas, seu sorriso radiante preenchendo lacunas que balas e tratados não haviam conseguido fechar. Até mesmo alguns dos soldados de Albuquerque começaram a relaxar, seus rifles abaixados enquanto testemunhavam algo inédito na história do sertão. Inimigos naturais escolhendo a paz em vez do derramamento de sangue, o entendimento em vez da violência. Albuquerque ficou no centro de tudo isso, a medalha de prata pesada em seu peito, cercado por homens que foram ensinados a se odiar, mas que encontraram algo mais forte que o ódio no simples ato de proteger uma criança. O sol da manhã subiu mais alto enquanto a improvável reunião continuava, com Albuquerque eventualmente aceitando o convite formal de Cacique Coração Valente para discutir o novo tratado de paz, tomando um café de garrafa e comendo paçoca na pequena casa de seu José. Estrelinha serviu como tradutora, sua voz brilhante tecendo entre línguas e culturas, com a facilidade de uma diplomata nata. Os chefes compartilharam histórias de seus próprios filhos, enquanto os soldados falavam sobre suas famílias no litoral. E lentamente, cuidadosamente, eles começaram a se ver como homens em vez de inimigos. Albuquerque observou tudo com espanto, entendendo que sua casa solitária havia se tornado uma ponte entre mundos que foram separados por sangue e mal-entendidos por tempo demais. Quando o Cacique Coração Valente finalmente se levantou para partir, ele apertou o ombro de Albuquerque com o aperto de uma verdadeira irmandade. O Senhor nos mostrou que a bondade não é fraqueza e que a coragem nem sempre é encontrada na batalha. Nosso povo se lembrará. Enquanto as tribos se preparavam para partir, cada chefe se aproximou de Albuquerque com um presente pessoal. Uma pulseira de miçangas do povo Funió, uma faca de osso entalhada do povo Pataxó, uma bolsa de remédios do povo Guarani. Estrelinha abraçou suas pernas uma última vez antes de correr para o cavalo de seu avô, seus olhos escuros brilhando com o tipo de alegria que apenas crianças que foram salvas de um verdadeiro terror podem conhecer. Cacique Coração Valente a levantou em sua montaria, então se virou para Albuquerque com uma promessa que ecoaria pelos anos. Quando as chuvas chegarem e a fartura for grande, o Senhor não enfrentará a colheita sozinho. Quando a seca ameaçar e o sol castigar, terá irmãos observando das colinas.
Este é o laço que nunca pode ser quebrado, nascido do momento em que um homem solitário escolheu o amor em vez do medo. As 7 tribos partiram em direções diferentes, suas pinturas de guerra agora parecendo mais decoração cerimonial do que preparação para a batalha, deixando Albuquerque parado em sua varanda com um peito cheio de medalhas e um coração mais cheio do que tinha estado em 20 anos. Naquela noite, enquanto as sombras arroxeadas mais uma vez revestiam o sertão, Albuquerque sentou-se em sua varanda e observou a última luz se esvair do céu poente. A medalha de prata da paz capturou a luz das estrelas, e ele ainda podia sentir o cheiro persistente de ervas e fumo da cerimônia do cachimbo da paz, que havia selado sua adoção em 7 famílias diferentes. Nos meses que se seguiram, sua casa solitária tornou-se um ponto de encontro para tropeiros, viajantes e pacificadores de ambas as culturas. Estrelinha visitava frequentemente com seu avô, seu português melhorando rapidamente, enquanto ela ajudava a traduzir entre visitantes que antes se viam apenas através de miras de armas. O Tratado de Paz se manteve, criando a primeira integração verdadeiramente bem-sucedida entre tribos nativas e sertanejos no coração do Brasil. A simples casa de seu José tornou-se um símbolo do que era possível quando as pessoas escolhiam o entendimento em vez do ódio, a cooperação em vez do conflito. O Senhor teria arriscado tudo por uma criança chorando que pertencia a um povo que foi ensinado a temer? Às vezes, a maior coragem não é encontrada em sacar sua arma, é encontrada em abrir sua porta para alguém que precisa de refúgio, independentemente do que essa escolha possa lhe custar. Albuquerque aprendeu que a bondade cria seu próprio tipo de força e que os laços forjados em momentos de pura compaixão humana podem preencher qualquer divisão, não importa quão profunda ou sangrenta sua história possa ser. Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que o Senhor jamais esquecerá. E se você gostou dessa história e quer apoiar o canal, considere deixar um valeu demais!